Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Olá, muito obrigado. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa da Seicho no Ie, aqui no canal do YouTube. A você que já está conectado, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua participação. Gostaríamos, já de início, pedir para que você escreva aí no chat de qual cidade você está nos acompanhando, e deixe também o seu like, tá bom? Hoje nós teremos uma roda de conversa muito especial com o tema Ensinando a Agradecer os Antepassados, Práticas e Experiências. Toda quinta-feira, 14 horas e 20 horas, aqui no canal do YouTube, nós temos atividades voltadas para os educadores. Muito obrigado, viu? Bom, vamos então trazer os nossos convidados, Vamos convidar, então, a aspirante, a preletora da sede internacional, Kati Satoko Miura. Muito obrigada a todos. É uma grande alegria estar aqui junto com todos os senhores para mais esse momento de aprendizado. Muito obrigada. Muito obrigado, preletora Kati. Que honra ter você aqui conosco, E completando, então, a nossa roda de conversa, teremos a participação a aspirante a preletor da sede internacional, Eduardo Nunes da Silva. Muito obrigado, é uma grande alegria podermos participar desse encontro e esperamos poder compartilhar experiências que certamente serão de grande proveito para todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, vamos dar início a esse nosso bate-papo, essa nossa roda de conversa, Onde nós teremos oportunidade aqui de trazer à nossa memória experiências e práticas na aplicação da atividade, A importância de agradecer aos nossos antepassados. Bem, vamos então, dar início passando a palavra para a preletora Kati para as suas palavras iniciais. Muito obrigado. Muito obrigada. Uma grande alegria estar junto com todos os senhores. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Superintendência das Atividades dos Educadores, que gentilmente nos convidou para esse momento, em vista também da aproximação da festividade do Santuário Roso, mas não só por isso, mas pela importância e relevância desse tema,
né, da importância de orar e agradecer aos nossos antepassados, às nossas raízes, a nossa ligação com Deus, né? Então, esse momento será assim bastante proveitoso no sentido de reforçarmos ainda mais essa questão tão importante sobre a essência da nossa vida, né, e a imortalidade da nossa vida, que é fundamental para que nós possamos compreender todas as situações que acontecem ao nosso redor, as situações que vêm para nós, de que forma que é formado o nosso destino, né, como que é formado o nosso destino, será que tem a ver com um plano espiritual, será que a nossa vida é somente essa que nós temos aqui, será que existe vida depois da morte? Todas as pessoas têm esse tipo de questionamento, né? Então, acredito que esse será um momento bastante proveitoso no sentido de esclarecer todas essas dúvidas. Então, de coração, agradecemos aí a oportunidade dada pela Superintendência dos Educadores para que nós, Superintendência de Ofícios Religiosos, pudéssemos estar aqui junto com todos os senhores. Muito obrigada, preletor Luiz. Muito obrigada mesmo pela oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, preletora Cátia. Preletor Eduardo, suas palavras iniciais. Muito obrigado. Esse é um tema de suma importância, não só dentro do ensinamento da Seichonoye, mas para a vida humana, porque a Seichonoye é uma filosofia religiosa voltada para a vida cotidiana, para a vida humana. Quando nós falamos de vida cotidiana, então nós temos de entender que nossa vida ela é multidimensional. Então, a vida cotidiana não se resume a levantar de manhã, ir para o trabalho, voltar para casa, ir para o mercado, mas nós temos outras dimensões, a dimensão espiritual, e temos essa ligação com o plano espiritual e com a nossa ancestralidade. Então, é realmente algo muito importante para a vida de todos os seres humanos. Então, é realmente fundamental que a gente aborde esse tema com seriedade e com profundidade. Muito obrigado. Que ótimo, né? Bom, eu queria aproveitar, né, a fala, né, da preletora Cátia, nas suas falas iniciais. Nós estamos aí às vésperas, né, da festividade do Santuário Rosô, e nós temos a honra, né, de ter a presença aqui do preletor Eduardo Nunes, e ele que escreveu recentemente, né, um livro que aborda esse tema bastante importante. Então, vou devolver a palavra para você, professor, para que você fale um pouquinho da experiência de ter escrito esse livro. Muito obrigado. Este livro ele surge de um anseio próprio meu, quero dizer, eu acho que talvez essa ideia venha de outro plano, mas no meu coração eu senti a necessidade de alguma literatura que pudesse abranger um pouquinho mais o santuário. A gente tinha o privilégio de, estando dentro da sede central, poder ter acesso a materiais que não eram acessíveis ao público, e são coisas, são informações relevantes, são reflexões também que o próprio conhecimento nos permite. E aí, eu sabendo que havia um livro em japonês, que, assim, traduzindo livremente, seria O de Terra Natal da Alma. Eu queria que esse livro fosse traduzido, depois eu me dei conta, que até com a preletora Cátia, ela conseguiu uma preletora que gentilmente queria estudar o livro conosco, e nós descobrimos que este livro era um livro não sobre o santuário, mas sobre a Academia de Uji, onde está o Santuário Rosô do Japão. Mas eu, dentro desse momento assim que a gente pôde estudar esse capítulo, havia um capítulo que tratava do santuário, e eu pensei, o que seria necessário para um livro do santuário? Peguei uma caneta e anotei todos os tópicos, eles vieram assim de repente, né? Todos os tópicos importantes sobre, do meu ponto de vista, sobre o santuário. E em 2 meses eu consegui escrever esse livro. Até um escritor português, o Lobo Antunes, ele diz: escrever um livro é fácil, difícil é reescrever. A gente escreve e depois tem que dar uma olhada, reescrever tudo. Mas em 2 meses eu terminei todo esse processo. Então eu acho assim, sem falta essa modéstia, né, eu fui muito auxiliado, se não que o auxiliar talvez seja eu, mas esse livro vem de outra dimensão e eu talvez seja um compilador. Mas, de qualquer forma, aparece o título aqui na capa, que é Santuário Rosô, Templo da Cura Divina,
que ele trata dos aspectos históricos do santuário, os aspectos funcionais, a rotina do santuário, as orações todas são feitas, porque não é só a festividade. Mesmo a festividade, ela engloba 7 cerimônias, se a gente não levar em conta as cerimônias de consagração de flores, por exemplo. Então, dá mais de 10 cerimônias só em função da festividade. Mas não é só a festividade, tem toda uma rotina, todo um dia a dia, mas a importância destas cerimônias, a dimensão espiritual que existe em tudo isso, o que isso interfere no nosso destino, no destino das pessoas, o que significa a própria elevação espiritual nossa e dos nossos antepassados também. Então, este livro aqui, ele procura versar sobre tudo isso, né? E eu me sinto honrado de alguma forma, ter o meu nome na capa, mas eu acho que é um... Até a preletora Cátia, que está aqui conosco, me honrou fazendo o prefácio também. Muito obrigado, muito obrigado. Eu ia me lembrar de fazer, né, pedir para a Cátia fazer um pouquinho esse comentário. Vamos lá, preletora. Eu queria comentar sobre a fala do preletor Eduardo, Sim. Porque foi muito interessante essa questão toda, né? E como a gente percebe que o universo ele responde, né? Quando nós lançamos uma ideia ou quando nós lançamos um pedido para o universo responde de alguma maneira, né? E então, isso eu escrevi no prefácio, porque eu assumi a superintendência de ofícios religiosos como supervisora lá, né, no setor, em 2017. Mas, antes disso, já vinha trabalhando a questão da festividade Santuário Roso durante muitos anos, enquanto eu estive na Superintendência das Atividades dos Preletores, porque eu era responsável pelo setor de evocação da festividade, né? Então, nós convocávamos os preletores para fazer a evocação dos registros, nós fazíamos toda a organização ali do salão, né? O preletor Eduardo também, durante muito tempo, trabalhou como responsável, né, das cerimônias do salão, a cerimônia de evocação, e ele vai lembrar disso também. Mas, durante muito tempo, né, eu tive essa ligação muito forte com o Santuário Roso. E, em 2017, tive a felicidade de ser transferida, então, para ofícios religiosos e trabalhar mais próximo ainda do santuário, né? E, nessa vinda para ofícios religiosos, esse mesmo anseio do preletor Eduardo, né? Puxa, nós não temos uma literatura, nós não temos nada que diga, né, o que é o santuário, o que acontece lá, como são consagradas as divindades, por que ele é tão importante no contexto espiritual aí da Seichonoye. E nós só tínhamos materiais, na verdade, não traduzidos, né? E o pouco que era traduzido estava assim disperso em apostilas, em materiais de estudo. Então, realmente carecia desse material. E eu pensando, né, nossa, nós precisávamos de um material, De repente, entrei na sala do preletor Eduardo para bater um papinho e ele, eu estou escrevendo um livro. Eu estou escrevendo um livro? Que bom. O preletor Eduardo sempre está escrevendo livros, né? Mas esse foi muito especial, essa notícia foi muito especial. Estou escrevendo um livro sobre Santuário Roso. Eu falei, nossa, meu Deus do céu, preletor Eduardo, parece que você ouviu a minha oração, porque eu estava justamente pensando na importância de termos um livro, um material, alguma coisa que compilasse todas as informações a respeito do Santuário Roso, da sua importância, e falasse, né, um pouco mais sobre a importância de orar pelos antepassados, e ele estava justamente escrevendo sobre esse livro, né? Então, a gente vê como que o universo conspira, né, quando nós temos uma boa ideia, alguma coisa que vai realmente beneficiar o maior número de pessoas, né, e que esse universo, esse plano espiritual elevado, ele vai trabalhando e vai inspirando as pessoas, e o preletor Eduardo captou essa ideia aí, e ele, com essa facilidade que ele tem de escrever, eu lembro que, na época em que nós estávamos conversando sobre isso, ele falou que as ideias vinham assim, aos borbotões, né? Então, ele estava escrevendo e as ideias vinham, e por isso que ele conseguiu escrever realmente o livro com tanta rapidez. É porque era também um desejo do plano espiritual, acredito isso, né? Que era um desejo desse plano espiritual elevado que nós tivéssemos esse material rapidamente nas mãos, né? Então, depois de algum tempo, ele me convidou para fazer o prefácio, me senti assim, muito honrada mesmo, e o livro está aí, né, um sucesso de vendas, um sucesso, né, de público, vamos dizer assim. Todas as pessoas que leem o livro ficam bastante emocionadas pelo seu conteúdo e pela oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre o santuário,
né? Porque o santuário é realmente essa edificação que aparentemente é material, aparentemente é um templo ali erigido, né, com materiais físicos, mas que ela constitui, na realidade, um grande portal, né? O preletor Eduardo já citou essa palavra para mim, é uma coisa que me toca muito quando nós falamos sobre isso, né? O santuário é um portal que, quando nós atravessamos esse portal, nós tomamos contato com um plano espiritual muito elevado, que nos orienta, que nos direciona, que nos protege, né? E esse mundo espiritual elevado é constituído por todos os espíritos dos nossos antepassados, que estão consagrados ali no sacrário do Santuário Roso, e também por todos os espíritos dos pioneiros da Seicho-no-Ie, esses grandes espíritos que trabalharam intensamente para a expansão do movimento Seicho-no-Ie na face da Terra, né? Então, realmente, o santuário é um lugar divino, é um lugar sagrado, né? E conhecer um pouquinho mais sobre ele realmente nos faz compreender cada vez mais a importância do mundo espiritual nas nossas vidas. Parabéns, preletor Eduardo, muito obrigada, né, por nos presentear, por nos brindar com uma obra tão importante da literatura da Seicho-no-Ie. Muito obrigada. Verdade, verdade. Bem, a gente já, né, estamos adiantando aqui, né, a nossa roda, mas agora eu me lembrei e esqueci, né, nós estamos aqui na presença de duas pessoas bastante importantes para nós educadores, né? O preletor Eduardo é casado com uma das nossas presidentes dos educadores, né? A preletora Cristiane Nunes Kizawa, né? Kizawa Nunes, isso. É a nossa presidente da Regional Jabaquara. E a Cate é esposa do nosso amigo, né, o preletor Jorge Miura, que é orientador do CEV da Regional Jabaquara também, né? E Jorge, um companheirão nosso, nos ajuda muito com as suas oficinas pedagógicas, né, com origami, fotografia. Então, muito obrigado, viu, mais uma vez, né, pela presença aí de vocês e também pelos seus cônjuges, né? Só comentando, né, preletor Luiz, se me permite, claro, né? Claro. Eu tenho muito a agradecer para educadores, tenho muito mesmo para agradecer, porque educadores sempre deu muito apoio para o trabalho do Jorge, né? E, assim, sempre de portas abertas, permitindo que ele expusesse, porque ele é muito cheio de ideia, muito criativo, né? E ele precisava de um local para dar vazão, né, a essa criatividade toda, e foi justamente nos educadores que ele encontrou essa porta aberta, né? Então, ele se realiza ali nos educadores, então eu sou muito grata mesmo aos educadores. Não, Obrigada. Assim, a gente que agradece, né, a generosidade de vocês, né, em permitir, né, e autorizar que o cônjuge de vocês muito nos ajudam nos educadores. Muito obrigado, né? Bom, nós estamos nessa roda de conversa falando de práticas e experiências e ouvindo um pouquinho, né, tanto o preletor Eduardo como a preletora Cate falar do santuário. Eu me lembrei que no primeiro ano, antigamente, a festividade do Santuário Oso ela era 100% presencial, né? E num determinado ano para cá, começou-se então a fazer a transmissão e era tanto presencial como na transmissão virtual, né? No primeiro ano que foi feita a transmissão virtual, pediram para que eu ficasse de plantão no Salão Nobre da sede central. Caso ocorresse algum problema, né, na falha da transmissão, eu entraria ali e com o pessoal que estava presencial na sede, conduziria uma atividade. Mas, graças a Deus, né, a gente orou bastante e não aconteceu nada. Mas, no final, é que aconteceu um fato bastante interessante, que uma senhora veio conversar comigo. Ela falou, preletor, eu preciso conversar com você. Eu comecei a acompanhar a Seicho-no-Ie há pouco tempo, e quando eu vim um dia, numa atividade no domingo, aqui na sede central, divulgaram a festividade do santuário. E o menino, o filho dela, que estava junto com ela, inclusive, ele assim, mamãe, eu quero ir, mamãe, eu quero ir. E ela disse para ele assim, filho, eu não sei se a gente vai ter condições financeiras para isso. Se der certo, nós vamos sim,
mas eu não vou te prometer, porque tinha, né, o transporte. E o que aconteceu? No dia, ela acordou o menino e falou, filho, nós não vamos poder ir. A mamãe não está com dinheiro, mas vamos fazer o seguinte, vamos lá no Salão Nobre da Sede Central, assistir uma palestra. Ele falou, tá bom, mamãe. E qual foi a surpresa dela? Que quando ela chegou no Salão Nobre da Sede Central, ela acompanhou a festividade em tempo real, né? E ela assim, preletor, que alegria, né? A gente não pôde ir até a festividade, mas a festividade, de uma certa forma, veio até a gente, né? Então, não deixou de realizar o sonho dela, né? Então, foi um momento... E ela estava muito emocionada, muito. E até porque, assim, para a gente que acompanha virtualmente, né, preletores, a gente ainda é um pouquinho privilegiado, porque a câmera, ela entra praticamente ali, né, onde estão os preletores que fazem a evocação, a condução, e quem está assistindo presencial fica do lado de fora, né? Então, ela estava muito emocionada, me abraçou naquela época, né? A gente podia ter contato físico, então foi um momento muito emocionante esse depoimento dela, né? Bem, vamos então falar um pouquinho, né, sobre essa questão da importância que os antepassados têm na nossa vida. Queria voltar aqui, né, um pouquinho a palavra com a preletora Cátia, principalmente, preletora, nas suas palavras iniciais, você abordou bastante essa questão, será que a nossa vida é só essa terrena que a gente tem aqui? E nesse momento que nós estamos vivendo e atravessando agora, a gente tem muitas pessoas com parentes, amigos e conhecidos partindo para o mundo espiritual, até em razão, muitas vezes, da Covid, né? Então, eu queria que a gente falasse aqui um pouquinho agora, né? Podemos começar com a preletora Cátia. Claro que o professor Eduardo também pode e deve, né, completar o raciocínio nosso, dessa questão da importância de que a nossa vida não é somente essa terrena agora, né? Então... esse é um ponto assim, fundamental, né, para nós podermos até acalmarmos o nosso coração em relação a tantas situações que nós estamos vivenciando, principalmente com essa pandemia, né, um número de pessoas muito próximas de nós que estão partindo, né, que estão, através dessa doença, estão partindo para o plano espiritual. Então, muitas pessoas estão assim, bastante angustiadas, bastante tristes, porque... assim, pelo fato de não compreender exatamente, né, o que significa a morte, o que significa a vida também, então acabam realmente, né, sentindo aquela tristeza enorme por causa da partida dessas pessoas. Então é um momento bastante delicado, bastante difícil, mas aí a gente vem, né, reforçando sempre essa questão. E não só a Seichonoye, como todos os movimentos espiritualistas que pregam sobre a imortalidade da vida, né? Então, a morte, ela é apenas uma passagem, né? E é uma passagem dolorosa, é claro, né? Porque nós não queremos nos separar das pessoas que nós amamos. Muito pelo contrário, nós queremos que elas fiquem sempre perto de nós, né? É mais ou menos como quando nós temos os nossos filhos e nós não queremos que os nossos filhos saiam de casa, não queremos que eles vão para lugar nenhum, queremos que eles fiquem sempre junto conosco, né? Porque estão ali protegidos no nosso colo. Mas é necessário que os pais compreendam que nós precisamos soltar os nossos filhos. Eles precisam viver as suas experiências, eles precisam viver os seus aprendizados. Então, que seja para ir para a escola, né? O preletor Luiz tem filho pequeno aí, na verdade não é mais pequeno, mas tenho certeza que em muitos momentos aí, será que, né, manda o Vitor para a escola ou não manda, porque, nossa, a gente quer que eles fiquem pertinho. E eu me lembro da minha situação mesmo, que a primeira vez que o meu filho foi para o cursinho
cursinho assim, do ensino médio, né? Ainda do fundamental para o médio. Mas ele tinha que tomar o metrô, e era a primeira vez que ele ia tomar o metrô, e eu pensava, meu Deus do céu, aquele medo, assim, né? E a gente fica angustiada, né? Não quer soltar o filho, mas não, ele precisa. Aí ele precisa aprender até quando que ele vai ficar, né? A gente levando e trazendo de carro, né? Com todo o conforto. Não, ele precisa enfrentar a vida. E aí a gente solta, né? É um aprendizado. Verdade. E aí a gente compara essa questão da morte, né, também com esse aprendizado da separação, né? Porque quando nós acreditamos que a vida não morre, né, a pessoa ela só faz essa passagem, ela só deixa esse corpo material e passa para uma outra dimensão, mas ela não deixou de existir, né? Ela continua vivendo, ela continua a sua jornada lá num outro plano, numa outra dimensão que não é visível para nós. Simplesmente isso, não é visível para nós porque é uma dimensão que transcende os 5 sentidos da matéria, né? Então, a gente faz esse exercício de desprendimento, a gente faz esse exercício de desapego, na verdade, né? Então, esse ente querido que partiu, né? Esse filho, essa mãe ou esse pai que partiram, ou esses amigos que partiram, eles simplesmente estão continuando a sua jornada num outro plano, né? Estão continuando a sua caminhada, e nós não os conseguimos ver com os olhos físicos, com os sentidos físicos, porque eles pertencem a um outro plano. Então, essa consciência, né, essa conscientização de que realmente a vida não morre, né, a vida continua, é fundamental para que nós possamos permitir que o outro cresça, né? Quando eu era um pouquinho mais jovem dentro da Seichonoye, na Associação dos Jovens, a gente tinha uma preletora que uma vez fez uma palestra e ela falou uma frase que me guia até hoje, né? Ela falou assim: olha, a morte é como uma curva, a vida é como uma curva, uma estrada, né? E a morte é como a curva na estrada. Então a gente está caminhando, de repente, né, estamos todos juntos ali, mas de repente as pessoas que estão à nossa frente, um pouquinho à nossa frente, elas vão dobrar a curva na estrada e não vão estar mais no nosso campo de visão. Mas, na verdade, elas continuam caminhando, né, após a curva na estrada, e vai chegar uma hora que nós também vamos dobrar a curva na estrada e vamos reencontrar todas essas pessoas, né? Então, a esperança do reencontro é aquilo que pode nos trazer bastante conforto nesses momentos de separação, né? Nós um dia, com certeza, vamos nos reencontrar, né? Então, para as pessoas que perderam entes queridos, né, vamos estudar mais sobre a questão da imortalidade da vida, porque dessa forma nós vamos compreender que o dia do reencontro com certeza vai chegar, né? E essas pessoas estão caminhando, estão vivendo novas experiências, né? E aí nós vamos nos encontrar e vai ser uma grande festa. Muito obrigado. Então, gostaria nós precisamos ter essa conscientização. De continuar um pouquinho nesse tema, porque, veja, muito pertinente, muito importante, até para o nosso conforto, né, que nós tenhamos essa compreensão, mas existe uma outra questão envolvida nisso. No livro A Verdade, volume suplementar, o mestre Masaharu Taniguchi também nos fala do desconforto que nós causamos para quem passou para o lado de lá quando nós nos descontrolamos emocionalmente. Até porque o corpo astral, às vezes a gente chama de corpo espiritual, ou, por exemplo, as pessoas que são espíritas chamam de perispírito, mas é o corpo da emoção. Então, quando nós nos desequilibramos emocionalmente, isso interfere diretamente neste corpo em que os nossos entes queridos passam a atuar no plano espiritual. É importante para nós próprios sabermos prantear a pessoa que passou, mas com um choro contido, uma emoção contida. Quando nós nos desequilibramos, nós os desequilibramos também. Isso causa um impacto muito forte. E esse espírito, quando passa para o plano espiritual, ele deve fazer uma reflexão para poder deixar para trás os baixos valores e poder ingressar em mundos espirituais mais elevados. Então, até uma questão de amor, de doação, nós controlarmos a nossa emoção.
E aí, lembrando, até saindo um pouquinho dessa esfera religiosa, vamos entrar um pouquinho para a literatura, mas ela falando de coisas reais, a escritora chilena Isabel Allende, ela conta no seu livro Paula, ela é uma romancista, mas esse livro ela começa, a filha dela tem uma doença rara, eles estão na Espanha, ela tem uma doença rara, uma filha, acho que tinha 26 anos, se não me engano, e essa doença, normalmente a pessoa fica alguns meses inconsciente, e depois ela acaba se retornando, e ela começa a escrever para que a filha tenha essa memória, este período. Mas só que, como escritora, de repente, ela começa a escrever a saga da família. E aí mudam para os Estados Unidos, parece que teve algum erro médico, e a filha acabou se... Porque normalmente a pessoa fica 6 meses com esse problema no máximo, e aquele período foi se prolongando, já não havia mais perspectiva de retorno. E a Isabel Allende, ela é uma paranormal, na verdade. Até ela fala assim, eu não invento nada, as histórias dela, os mortos me contam. Então, ela diz, vem de algum lugar e ela escreve. Mas todo escritor é assim. Mas ela tem essa consciência. E ela narra, neste livro, que chega um determinado momento, ela se recolhe ao quarto, com a porta fechada, e a filha Paula, então, esse livro se chama Paula, as pessoas que quiserem podem procurar nas livrarias. A filha atravessa a porta e diz, mamãe, eu não tenho mais absolutamente nada a fazer aqui. Você que está me prendendo. Olha. E aí ela junta a família, diz, olha, nós devemos nos desapegar da Paula. E juntou todo mundo. Quando ela está fazendo isso, então todo mundo muda a atitude mental. E aí a Isabel narra que começam a entrar, os avós entram naquele local, para a gente ver a ligação com os antepassados. E essa menina, quando eles moravam ainda no Chile, ela era voluntária numa casa cuidava de pessoas de mais idade, né, que estavam internos naquela casa. Então, ela participava muito ali, e vários daqueles internos que já haviam passado para o plano espiritual também vieram, a gratidão, né, vieram naquele momento buscá-la. Ela se levanta, quer dizer, o corpo astral dela se levanta, e ela se junta àquelas pessoas que estão ali, e começa a flutuar. E a Isabel, ela diz, eu também comecei a acompanhar, só que chegou um determinado momento, eles dizem assim, você só pode vir até aqui, volte. E aí ela retorna e ela nos narra isso nesse livro Paula. E é interessante que essa coisa de prender a pessoa, tem uma preletora, ela já se foi também, ela já estava bastante idade, tinha bastante idade, era muito amiga da minha mãe, mas um filho dela havia se acidentado há muitos anos, depois ficou com uma sequela, e aí, de passado o tempo, ele estava internado. E eu viajo muito, né? Então eu estava um final de semana, eu estava em casa, e minha mãe falou, olha, vamos fazer uma oração para o filho da preletora fulana. E aí liga para celular, tentamos todas as formas de contato e não conseguimos falar com ela. Eu falei, mamãe, eu estou em casa hoje, né? Vamos lá, porque senão não sei quando vai ser possível. E fomos. Quando chegou lá, a mãe não estava. Então, a autoespiritualidade prepara as coisas de uma forma muito precisa. E foi muito bom ela não estar. Estava uma sobrinha, porque o rapaz tinha que ficar 24 horas acompanhado por alguém, que não tinha muita religiosidade, estava com o namorado no fundo do quarto. E aí eu pude falar diretamente para o rapaz lá, porque realmente os médicos já não davam perspectiva, e estava ali há meses, né? Os olhos já tinham ressecado, eles até falavam, se houvesse possibilidade dele voltar, ele seria cego, ele estaria cego. E aí eu conversei diretamente com ele, falei, olha, fulano, você é filho de Deus, não se apegue a esse corpo, a sua mamãe está bem amparada, sua esposa, seus filhos. Parta naturalmente, Deus é Deus bondoso, tem um bom encaminhamento para você está protegido. Pude falar assim diretamente, porque é interessante, muitas pessoas que retornam de coma e que receberam oração, falam, veio fulano fazer oração. Para ele, o Dr. Mukai tem uma experiência muito interessante, que ele foi rapidinho fazer uma oração uma vez, ele tinha que pegar o avião para voltar para São Paulo, que ele tinha ido orientar o Seminário da Luz. O rapaz depois voltou e falou assim, vê aquele japonês fazer oração. A oração foi maravilhosa, só que foi muito rápido. Então, eu conversei com ele, saímos dali. Quando a gente saiu, a mãe voltou. Ficamos sabendo que meia hora depois a mãe voltou, e 3 horas depois esse rapaz, que estava há meses em coma, partiu para o mundo espiritual. Então, esse desapego facilita muito para a gente mesmo, como também ajuda muito aqueles que estão partindo para o mundo espiritual. Que lindo, que lindo.
Preletora Cátia, eu amei a metáfora, né, da estrada, achei fantástico, né? Mas queria resgatar contigo, preletora, um pouquinho a história da lição das cerejeiras, né? A gente uma vez, inclusive, abordou ela na live também, né? Mas ali foi muito rápido, assim, né? Já estava quase no finalzinho da live. Mas eu queria que você resgatasse um pouquinho para nós essa história da lição das cerejeiras. Quem comentou sobre essa passagem foi a professora Maria Murakami. Sim. E essa passagem está aqui no livro Preceitos para Aprimoramento Diário, do professor Seiichi Taniguchi. E ele fala sobre as cerejeiras. A cerejeira, no Japão, ela tem um significado muito importante. Tanto é que, anualmente, né, na Florada das Cerejeiras, o público vai aos parques realmente para poder admirar, né, aquela florada, porque é tudo muito rápido. Né? Ela floresce e, dali a alguns dias, já está despetalando e em poucos dias as cerejeiras já estão nuas novamente para um novo ciclo. Né? E aqui no Brasil nós temos também a Florada das Cerejeiras no mês de julho. Agora nós estamos assim no finalzinho da florada. Né? E a cerejeira ela tem justamente um significado de renovação. Tem outros significados, outros sentidos também, de amor, né? de juventude, mas também de renovação, de esperança. Por quê? Porque o professor Seiichi ele compara justamente com essa questão da efemeridade, né? da florada, né? E no ano seguinte, com certeza, essa cerejeira vai florescer novamente? Vai, né? Mas a vida dela é muito efêmera ali. A vida das flores é muito efêmera e depois ela se prepara de novo para um novo ciclo. Então, a comparação que o professor Seiichi faz é muito bonita no sentido de dizer que nós também vivemos em ciclos. Né? Nós vivemos aqui um período de tempo aqui na face da Terra que é muito curto se formos considerar, né, que no tempo do mundo da imagem verdadeira ou no tempo do mundo espiritual, né, essa vida que nós temos aqui é realmente muito rápida, muito curta. E nós, né, durante toda essa vida, fazemos todo um processo de evolução, de aprendizado. Né? Então, esse constitui o ciclo da nossa vida terrena. Né? E aí nós, com certeza, vamos precisar fazer a nossa passagem, né? Então, assim como as flores de cerejeira vão se despetalar e vão voar ao vento, mas nós também, né? Após essa passagem, depois de um período, nós vamos retornar aqui ao plano terreno para mais um ciclo de aprendizagem. Né, para mais um ciclo de experiências. Né? Então, a nossa vida também é assim. Né? A nossa vida é em ciclos porque a vida é eterna. Né? Então, essa é a lição que as cerejeiras nos trazem. A vida é eterna. Né? Não importa que elas se despetalem hoje, mas no ano que vem, com certeza, ela estará de novo ali. Né? Então, nós também estamos aqui na face da Terra para vivermos esses momentos de aprendizado, de crescimento. Né? Depois, terminada essa fase, nós vamos para o plano espiritual viver mais um período de preparo ali, e aí, numa nova vida, nós vamos renascer. Né? Então, o nosso ciclo contínuo de vida e morte, né? de várias encarnações que nós precisamos viver para aprender tudo que nós precisamos aprender para manifestarmos cada vez mais a nossa imagem verdadeira. Então, é uma analogia muito bonita que nos mostra, né, a imortalidade da vida e que nós não precisamos nos prender a determinadas situações que acontecem aqui, porque, né, um novo ciclo virá para que nós possamos continuar o nosso aprendizado. Então, é uma analogia muito bonita. Né? A cultura japonesa, né, ela é muito cheia de significados, muito cheia de analogias, né, e a gente vai aprendendo cada vez mais com elas. É muito, muito interessante. Que lindo, né? Bem, para você que nos acompanha, né, tanto o livro que a preletora Cátia citou, como o livro de autoria do preletor Eduardo Nunes, que a gente também já citou aqui nesse programa, vocês podem adquirir esses livros através da livraria virtual da Seiichi Noye. Né? Você que ainda não teve oportunidade
de ler esses 2 livros que foram aqui citados e outras obras também, você pode adquirir através do site da livraria virtual da Seicho-no-ie. Diretor Luiz, aí só complementando, Sim. né, que você citou a questão da livraria, eu acho que incentivar os nossos participantes, né, os nossos internautas aí a realmente estudar, né, a literatura da Seicho-no-ie. Nós temos uma literatura muito vasta e esse tema sobre a imortalidade da vida, né, sobre antepassados, sobre o mundo espiritual, nós temos assim vários livros que falam sobre esse assunto e podem trazer muitos esclarecimentos para todos, né? É um assunto tão importante, tão necessário e nós sabemos tão pouco sobre ele, né? Então vamos assim estudar, né? Gostaria de convidar todos para estudar bastante, procurando essa literatura para que possamos aprofundar ainda mais sobre esse assunto. É verdade, bem lembrado, professora Cátia. Há pouco nós falávamos também, né, de perdas de entes queridos e eu me lembro que minha mãe faleceu em 2002. Né? Eu não trabalhava na sede central ainda, aliás, eu estava dentro da sala de aula nesse momento. Eu estava com uma sala de 4º ano do Ensino Fundamental 1 e acreditem vocês, quem me deu muita força para superar esse momento foram os meus alunos. Todos os dias, quando eu chegava para dar aula, em cima da minha mesa tinha um bilhetinho, tinha uma balinha, tinha um bilhetinho escrito: professor, eu amo você, isso vai passar, né? Então, olha, a força, como, né, o preletor Eduardo Nunes bem lembrou aqui agora, né? Nada é por acaso, né? Tudo se organiza de uma forma muito harmoniosa e perfeita. E quem me deu um colo muito grande nesse momento foram os meus alunos. Né? Vamos lá. Preletor Eduardo, eu queria passar, né, a palavra para você, porque nesse momento muitas pessoas que nos assistem, talvez estejam assistindo até pela primeira vez, inclusive se você está participando pela primeira vez, também coloque no chat para nós, como que as pessoas, né, que não têm muito conhecimento ainda do ensinamento da Seicho-no-ie, a forma mais correta de orar para os nossos antepassados? Sobretudo, a primeira coisa é a atitude mental. Então, a gente pode falar de formalidades, mas o sentido de gratidão. Porque às vezes a gente vê algum exemplo de pessoas que podem ter algum problema de saúde, por exemplo, que é uma influência espiritual, e a pessoa tem uma ideia equivocada de que está sofrendo por culpa do antepassado. O que falta é nós dedicarmos mais gratidão aos antepassados. Naturalmente, o mundo espiritual é um mundo que nós não vamos para o plano espiritual, nós nos tornamos deuses ou nos tornamos iluminados só porque passamos para o lado de lá. Mas isso é como uma peça teatral. Então, existem alguns espíritos que vão para o plano espiritual e estão aqui, não estudaram, não se aprimoraram muito, são espíritos mais novos, vamos dizer assim, irmãos mais novos nossos, entram no plano espiritual e podem estar numa condição não muito iluminada, mas é como uma peça de teatro. Nós somos filhos de Deus. Nessa peça de teatro pode fazer um papel de, como tem um ator que é uma pessoa correta, uma pessoa de bons valores, mas que pode fazer o papel do vilão na peça. Como o espírito também vai lá e faz o papel de espírito que está como espírito sofredor. Então, por isso a Sutra Sagrada da Seicho-no-ie, Chuva de Néctar da Verdade, diz: existem espíritos doentes, espíritos sofredores, porque isso não é nem maldade, mas é uma questão de ilusão. Uma pessoa tem um problema de saúde, vai para o mundo espiritual, e existem casos que o espírito sequer se dá conta que passou para outro plano. E ele, então, nesse plano espiritual, leva essa ideia de doença e ele continua se sentindo doente lá no plano espiritual, embora não tenha corpo físico. De maneira geral, os nossos antepassados são os nossos protetores. São espíritos que estão também se aprimorando, estão estudando, mas que nos orientam, nós somos protegidos, orientados por eles. Muitas vezes as pessoas não recebem essa orientação em função de não
estabelecerem essa sintonia através da gratidão, através das orações. Então é importante nós que somos a Seichonoye, nós todos os dias lemos a Sutra Sagrada, a Chuva de Néctar da Verdade, dedicando aos antepassados em casa, evocando pelos nomes, os nomes das famílias, das famílias, os sobrenomes, as pessoas casadas devem render homenagem aos antepassados do cônjuge também. As pessoas que faleceram há menos de 50 anos também devem ser citadas nominalmente. Então, por exemplo, tenho meus pais, estão no plano espiritual, quando faço oração, então me lembro deles, cito o nome deles, e a gente dedica a leitura da Sutra Sagrada. Agora, as pessoas podem enviar os nomes para o santuário. Nós estamos agora nas vésperas da festividade, e justamente podem as pessoas, muitas pessoas sequer são adeptas, são simpatizantes da Seichonoye, e enviam os nomes. Nós temos 3 tipos de registros espirituais que as pessoas podem colocar o nome da família, sobrenome da família, podem colocar o nome das pessoas individuais, é um registro para cada família, um registro para cada alma individual. Então, podem enviar esses registros. E também, dentro desse bojo, desse plano espiritual, não são propriamente antepassados, mas também as crianças abortadas. Existem muitos problemas sérios que as pessoas têm, não sabem bem o que acometem os filhos, problemas muito sérios, e as pessoas não sabem de onde vem, qual a origem desse problema, mas, sobretudo, o aborto provocado. Isso causa distúrbios seríssimos na família. Então, é importante que os pais se arrependam. Os pais que não provocaram o aborto, mas têm incidência de aborto, um aborto espontâneo, também devem proceder da mesma forma, escolher um nominho. Não sabe se é menino ou menina, nome como Jaci, Juraci, Esdras, Íris, Ariel, são nomes que servem para menino e menina, mais o sobrenome da família para que seja reconhecido como membro da família. No caso de aborto provocado, então deve se arrepender, e arrependimento é diferente de remorso, não é para ficar remoendo, é uma oportunidade de renascimento espiritual. E enviar os registros para o santuário, e as pessoas que realmente estão abraçando a Seichonoye, que queiram fazer, então é importante a gente fazer em casa também. Mesmo existem pessoas que talvez simpatizem com a Seichonoye, mas, por exemplo, a do matiz cristão católico, então manda fazer missa, é importante, né? Faça a missa para o seu antepassado, para os entes queridos que já passaram para o plano espiritual. Isso é muito bom, é muito recomendável, mas é importante a gente não esquecer esse sentido de gratidão, para que nós possamos, não é o objetivo, mas para que nós possamos receber essa orientação deles. O objetivo é a gratidão, mas que possamos também receber essa orientação, é muito importante a gente estabelecer essa sintonia através dessa nossa devoção espiritual. Que ótimo. Essa sutra, né, que o preletor Eduardo Nunes citou, você também consegue adquiri-la, caso você ainda não tenha, né, a Sutra Sagrada, na livraria virtual. Preletora Cátia? Eu queria comentar, né, o preletor Eduardo explicou muito bem a questão, né, da importância de orar pelos antepassados, e essa importância ela se dá pelo sentimento de amor e gratidão que nós manifestamos ali naquele momento, né, e não com o sentimento de desejar retribuir, aliás, desejar que o antepassado saia da ilusão ou que pare de influenciar, né? Então nós estamos fazendo a oração simplesmente para retribuir o amor que eles nos oferecem. E então, o preletor Eduardo cita no livro dele, inclusive também, né, extraído do livro do professor Kameno Kosumoto, Alegria de Orar pelos Antepassados, que os antepassados são a nossa ligação com Deus, né? Nós viemos aqui à face da terra através dos nossos pais, né? E os nossos pais nos deram a vida, mas os nossos pais vieram também por causa dos nossos avós, e os nossos avós pelos seus bisavós, e etc, etc. Então, existe um encadeamento de pais e mães, né, que deram origem à nossa vida. Então, é esse o sentimento primeiro que deve estar presente no momento em que nós oferecemos essa oração. A oração é o que de mais valioso existe para um espírito que está no mundo espiritual, né? Então, quando nós oferecemos a oração, se ele estiver imbuído com esse sentimento de amor e gratidão, essa oração ela vai iluminar todo o universo, né? Então, é com esse sentimento realmente que nós temos que fazer.
E aí o professor Camino Kosumoto, né, ele cita, e o professor Eduardo também citou no livro dele, que esse encadeamento de pais e mães, né, que formam toda uma cadeia de antepassados que nos antecederam, vai, no início de tudo, lá no princípio das eras, né, nos ligar a Deus, né, porque Deus é o princípio de tudo. Né? Então, realmente, é uma ligação direta com Deus através dos nossos pais e dos nossos antepassados. Então, esse é realmente o sentimento que deve nortear essa prática de oração aos antepassados. Que ótimo. Eu também, ouvindo, né, o preletor Eduardo, a preletora Cátia, eu me lembrei de um detalhe bastante interessante. A primeira vez que eu fui numa associação local, quando eu cheguei lá, o que tinha naquele dia? Dia de gratidão aos antepassados. Eu nunca me esqueço disso. Eu era foi a primeira vez que eu pisei numa associação local e eu fiquei encantado de ver assim a dedicação das pessoas que estavam envolvidas, né, na equipe coordenadora e o acolhimento deles na recepção. Foi algo fantástico, assim, muito interessante. E aí, assim, né, só complementando, a gente costuma dizer para as pessoas, e isso é uma grande verdade, que nós não viemos a Seichonoye por acaso. Né? Nós não viemos porque, passando na frente da associação local, achou bonito e entrou. De forma nenhuma. Né? Esses acasos não existem. Nós viemos, na verdade, encaminhados pelos nossos antepassados. Né? Porque os nossos antepassados estão lá no plano espiritual muito preocupados conosco, que não estamos encontrando o caminho, e eles nos pegam pela mão e nos levam para uma associação local da Seichonoye. Né? Então, se, porventura, as pessoas que estão assistindo, né, pela primeira vez, ligaram por acaso ali o computador, entraram no canal do YouTube da Seichonoye, não foi por acaso. Né? Também foi pela mão dos seus antepassados, dos seus anjos de guarda, seus espíritos protetores, que são os nossos antepassados. Né? Então, eles é que nos encaminham para o caminho da verdade. Então, cabe a nós, né, reconhecer isso, abraçar esse caminho, estudar e se aprimorar cada vez mais, para que os nossos antepassados fiquem felizes. Eles ficarão muito felizes e se regozijarão com o nosso crescimento espiritual. É interessante essa questão, porque quando nós tínhamos o programa de TV aberta, depois chegou-se à conclusão que é muito mais eficiente a gente trabalhar aqui no YouTube, né? Mas nós tivemos, durante um período, canal de TV aberta, muitas pessoas vinham relatar que, no momento de desespero de madrugada, que nosso programa então entrava de madrugada, às vezes, e a televisão ligava sozinha. Então, isso aí realmente é muito interessante. Os antepassados até dão um jeito de ligar o nosso equipamento lá para a gente poder ter acesso a esse caminho da Seichonoye. Ah, é verdade, é verdade. Não sei se me permite rapidamente contar um episódio aí que foi relatado para nós pelo preletor Paulo Fujinaga. É um fato que aconteceu numa festividade do Santuário Roso, inclusive. Festividade do Santuário Roso é um palco onde acontecem inúmeras manifestações. Né? Nós temos diversos relatos de coisas que aconteceram durante a festividade, e essa chamou muito a minha atenção, então eu gosto de compartilhar com as pessoas para mostrar para nós a importância, né, e o quanto os nossos antepassados zelam por nós e querem que nós, né, estejamos no caminho da verdade. Então, o preletor Paulo relatou que, numa das festividades, acho que uns 3 anos atrás, um dirigente, né, que estava trabalhando na barraca de recebimento de registros espirituais, encontrou uma senhora, né, a senhora veio muito desesperada, muito aflita, né, andando de um lado para o outro. Ah, meu filho não veio, eu falei para o meu filho vir, mas o meu filho não veio. Né? E aí esse dirigente falou, mas senhora, posso ajudar? Né? O meu filho, eu falei para ele que ele precisava vir aqui, precisava fazer os registros, mas ele não veio. Meu Deus, o que eu faço agora? A senhora quer que eu anuncie, né, faça alguma coisa? Não, eu vou dar mais uma volta e daqui a pouco eu venho aqui. Né? Aí passou, né, o tempo e tal, aí a senhora voltou, ele realmente não veio, mas olha, faz um favor para mim, liga para ele nesse número aqui e fala para ele que eu estive aqui e que para ele não esquecer daquilo que eu falei, que ele precisa fazer os registros para os antepassados dele. Ah, então tá bom, senhora, pode deixar. E aí o dirigente pegou e ligou para o número, né? Falou, olha, sua mãe esteve aqui e tal, e você não pôde vir, mas ela pediu para você orar pelos antepassados, fazer os registros espirituais, eu posso te ajudar de alguma maneira? E aí o rapaz que atendeu, muito perplexo, né, falou assim, mas isso é alguma brincadeira? O que você está falando? A minha mãe já faleceu faz 5 anos. Como que a minha mãe esteve aí para falar alguma coisa? Vai ser uma brincadeira, né?
Então, a gente conclui ali, né, que essa mãe, com tanto amor, com tanta devoção pelo filho, né, de alguma forma se materializou ali e conseguiu falar com esse dirigente para que ele entrasse em contato com o filho, né? Então, na verdade, o dirigente foi o canal, né, que a mãe utilizou para que pudesse falar com o filho, para falar para ele sobre a importância de orar pelos antepassados, né? Então, é um fato assim que marcou profundamente, né, e mostra para nós, né, que a vida não morre, né? E os antepassados estão ali zelando por nós a todo momento, cuidando de nós e às vezes até puxando a orelha quando precisa para a gente poder fazer o que é certo, né? Queria compartilhar lindo, isso daí. Grandioso amor dessa mãe, né? Com certeza. Bom, eu tô amando essa roda, né? O mundo espiritual é um assunto que desperta muito interesse, muita curiosidade. Mas a gente está chegando aí, né, na reta final do programa e eu queria então fazer uma rodada agora de considerações finais. Podemos começar, preletor? Muito obrigado. É interessante até a gente... Porque existem inúmeros casos assim também. A minha vida inteira, sempre morei no mesmo bairro, né? Agora eu moro aqui perto da sede central, mas sempre morei no mesmo bairro. Sempre descia do ônibus na porta de uma panificadora. E nunca me ocorreu de entrar lá e oferecer registros espirituais, mas eu soube que uma divulgadora foi oferecer registros e a portuguesa, dona da padaria, estava no caixa. Quando essa divulgadora entrou, assim meio sem jeito, começou a tentar introduzir o assunto. Olha, que eu sou da Seichonoye, eu vim trazer... Quando ela começou a falar que trouxe os registros espirituais, a portuguesa começou assim, até que enfim, até que enfim, até que enfim. Mas o que aconteceu? Não é porque toda noite a minha mãe vem e fala assim, olha, vem um pessoal lá do movimento religioso japonês, vem trazer o convite para uma festa muito bonita que eles vão ter lá, você faz um para mim, faz para o seu pai, faz para sua tia Adelaide e para o seu tio Antônio, já tinha a lista, né? Aí na noite seguinte, olha, você não deixa de fazer, e aí a moça foi lá oferecer, ela fez os registros. Então a gente vê realmente que existe uma expectativa muito grande do plano espiritual, sabendo que essa luz está sendo revelada aqui no plano terrestre. É interessante porque, às vezes, por todo o amor de Deus, os grandes espíritos, às vezes, por falta de frequência mental, não conseguem orientar os próprios que estão no plano espiritual. Mas a orientação partindo daqui da Terra, como existem espíritos que só percebem, ainda estão numa vibração muito lenta, só percebem esse mundo físico, ou os que estão à sua volta, que aí nessa circunstância não são espíritos elevados. Então, quando nós oferecemos esta oportunidade, esses espíritos podem realmente demandar situações melhores no plano espiritual, mas, de qualquer forma, mesmo os espíritos elevados ficam felizes quando nós nos lembramos deles, e como isso é uma via de mão dupla, nós podemos receber a orientação deles. Tem um outro relato. As minhas filhas, eu tenho filhas pequenas ainda, né? E que eu me casei muito jovem, já era jovem há bastante tempo. E assim, eu tenho filhas pequenas ainda. E dia desses, né? A minha filha menor, porque elas estão crescendo, vendo todos os dias os pais fazendo oração para os antepassados, mas a gente não fica muito abordando essas coisas de mundo espiritual. E ela olhou para uma estante de livros grande que a gente tem em casa e falou para a minha mulher, a preletora Cristiane, que foi citada pelo preletor Luiz, a sua mãe está ali, a vovó está ali. Ah, o que ela está fazendo? Ah, ela está sorrindo, ela sempre vem. Ela está te abraçando. Aí ela foi por trás da mãe, que estava sentada, e abraçou. Olha, está te abraçando, vou te abraçar também. Não. E ela perguntou, quem mais vem? Ah, vem sempre o vovô Joaquim, são os meus pais, né? O vovô Joaquim e a vovó Maria. Eles sempre vêm. Ah, o que eles fazem? Ah, eles vêm, abraçam o papai, beijam o papai. Então, ela teve essa percepção desses espíritos que estão ali presentes, nos auxiliando, nos abençoando, porque esse beijo, né, na verdade, representa uma bênção que eles nos trazem. Então, a gente... podendo oferecer essa gratidão aos antepassados, mesmo a gente faz oração todos os dias, eles têm a oração perpétua, que é uma categoria de oração que nós temos no santuário, então eles estão perpetuamente consagrados no santuário, mas todos os anos a gente renova também os registros espirituais, para mesmo que eles estejam consagrados perpetuamente, para dizer, papai, mamãe, e os demais antepassados, nós estamos felizes de lembrar de vocês e que vocês estejam recebendo oração do santuário. Muito, muito bom, eu agradeço essa oportunidade de poder abordar esse assunto tão relevante. Muito obrigado. Obrigado, preletor. Preletora Cátia.
Muito obrigada. Então, para encerrarmos aqui a nossa roda, né, eu gostaria de convidar a todos para a festividade do Santuário Roso, que vai acontecer no próximo dia 5, domingo, a partir das 8h30 da manhã. Então, aquelas pessoas que já frequentam a Seichonoye conhecem, né, já sabem, já fizeram, inclusive, seus registros espirituais, inscrevendo todos os seus antepassados, seus entes queridos, seus amigos e conhecidos falecidos, né, e vão participar dessa festividade, né, para oferecer essa oração para todos eles. E as pessoas que estão acessando pela primeira vez ou que não puderam fazer os seus registros espirituais, porque, na verdade, o prazo já se encerrou, né? Na verdade, até os trabalhos de evocação já iniciaram lá na Academia de Biúna, lá pelo pessoal, pela equipe do ofício religioso que está lá, desde a semana passada. Mas, mesmo assim, né, participem, façam a leitura da Sutra Sagrada, mentalizando seus antepassados, seus entes queridos. Com certeza eles irão receber também essa vibração de amor, né? Mas não deixem de providenciar os seus registros espirituais, independentemente, né, de não poderem entrar para esta festividade, mesmo que façam agora. Esses registros, na próxima oportunidade, serão evocados, serão consagrados, e os seus antepassados passarão a receber 5 orações diárias no Santuário Roso pelos oficiantes do santuário. Então, é uma bênção muito grande, é um presente, um tesouro que nós vamos oferecer para os nossos antepassados, para os nossos entes queridos, e eles vão receber com bastante gratidão e redobrar, né, essa gratidão em forma de bênçãos para todos os seus descendentes. Então, convido a todos aí para participarem dessa grandiosa festa espiritual, que é a festividade do Santuário Roso. E agradecer bastante aí a Superintendência dos Educadores, pela oportunidade de estarmos aqui conversando sobre antepassados, conversando sobre o mundo espiritual e trazendo para todos os senhores esse conhecimento, né, de que o mundo espiritual está muito mais próximo de nós do que nós imaginamos, né? Eles estão nos acompanhando, estão nos abençoando, nos protegendo. Então, vamos, com bastante amor e com bastante gratidão, retribuir, né, todo esse zelo que eles têm por nós. Obrigado, preletor Luiz. Muito obrigada. Querida. Bem, antes das minhas considerações finais, né, nós abrimos o programa com uma oração e vamos finalizar também o programa com uma oração. A oração que nós vamos fazer está no livro, né, Minhas Orações, e nós vamos, então, solicitar, né, as pessoas que puderem assumir a posição de oração ou simplesmente fechar os seus olhos, né? E nós vamos fazer a oração para a concretização dos desejos. A vida de Deus flui dentro de mim, todas as impurezas, angústias e tristezas da minha mente estão sendo expelidas juntamente com o ar que expiro, e todas as causas kármicas maléficas estão sendo eliminadas. Já se extinguiram completamente as impurezas e o karma maléfico. Minha mente está profundamente serena e pronta para receber a orientação de Deus. Deus, concretizai o meu desejo. Deus, concretizai o meu desejo. Deus, concretizai o meu desejo. Minha oração já foi ouvida. Obrigado, Deus, obrigado, 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 muito obrigado. Bem, e assim, então, nós queremos, né, em nome da Superintendência das Atividades dos Educadores, agradecer profundamente a preletora Cátia, né, preletor Eduardo, por generosamente ter cedido, né, um tempinho aí da sua agenda para vir aqui conversar um pouquinho com vocês. E eu queria deixar aqui no ar um convite para vocês dois, porque nós estamos às vésperas da festividade do Santuário Roso, mas logo em seguida nós teremos também outro evento importantíssimo, que é Finados, né? Então, queria deixar um convite aqui para que a gente volte a gravar um outro programa, né?
e dar continuidade, na verdade, a esse assunto, porque o assunto mundo espiritual, ele gera mesmo muita dúvida, muita curiosidade, né? Então a gente queria já deixar aqui combinado com vocês mais um novo bate-papo para que a gente possa, então, continuar esse assunto fantástico. Preletora Cátia, um grande abraço no nosso amigo Preletor Jorge, Preletor Eduardo, um grande beijo, né, com todo carinho, na nossa presidente, a Preletora Cristiane. E muito obrigado a você que esteve presente conosco nesse programa. Muito obrigado. Até o próximo programa. Muito obrigado. "世界はあなたを必要としています」。新しい空を仰ぎましょう。新しい地球を作り上げましょう。より良い世界を築き上げましょう。大会であなたをお待ちしています。